Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião do nosso querido grupo. Bom estar vendo toda a galerinha aqui, Fernanda, Ana Clara, Gabriel, Emily, deixa eu ver quem mais, Thalita, Vanessa. Boa noite aí a todo mundo. Hoje, seguindo a nossa programação, né, que a gente tinha feito uma alteração para que desse continuidade às apresentações do grupo. Então, nós vamos colocar a apresentação do nosso projeto de extensão para o início das atividades do próximo semestre, tá bom? Então, tem uma galerinha que vai apresentar, Ana Clara, Gabriel e Danilo, eles vão apresentar no início do próximo semestre, né? Aquele projeto que a gente começou o ano passado, e a nossa ideia foi fazer um piloto, né? Acompanhar um paciente desde a internação dele lá na UTI, né? Acompanhar ele durante todo o processo de recuperação. Isso vem sendo feito, né? Toda semana a gente tem contato com o paciente, inclusive agora eu estava em contato com a esposa dele. Ele vem se recuperando muito bem, já dançou forró no São João, já estou incentivando ele a voltar a namorar, né, a voltar às suas atividades, a ir andar na praça, a visitar seus parentes. Foi um paciente muito grave, né, que, graças a Deus, vem tendo uma recuperação favorável, e nós vamos apresentar isso, e a ideia é que a gente reúna forças para a gente poder ampliar esse projeto, né? A gente fazer mais ações lá no hospital e conseguir acompanhar esses pacientes, né? Tendo um grupo mais coeso, mais forte, nós vamos conseguir implantar aquela ideia de ter um software, né, para acompanhar esses pacientes, para a gente estar encaminhando esses pacientes depois da alta para a clínica escola, e aqueles que não residem em Jequié ou estejam impossibilitados de ir para a clínica escola, a gente possa acompanhar eles através do processo de telereabilitação. Então, é um aprendizado muito legal, né? A gente está acompanhando o paciente em todo o contínuo da recuperação. Então, nós vamos apresentar esse caso no próximo semestre. Seria para hoje, mas como teve alguns grupos que ficaram para hoje, nós adiamos. Além disso, dentro do grupo, nós vamos ter momentos, né, de apresentação dos trabalhos de conclusão de curso dos integrantes aqui do nosso grupo e dos trabalhos de conclusão de residência. Então, nós temos uma discente, né, que está fazendo um TCC, que ela está utilizando inteligência artificial para a gente ver, né, a capacidade que a inteligência artificial tem de responder questões referentes à avaliação funcional de pacientes críticos. Então, nós vamos... Fernanda até participou da banca desse trabalho. É um trabalho de Laura, e ela vai apresentar também no próximo semestre. Nós teremos também a apresentação do trabalho de Ana Caroline, que a gente vai fazer uma coorte retrospectiva lá no hospital, tanto Ana Carolina quanto Ramile vão fazer essa coorte. Ana Caroline, a gente vai dar uma ênfase para avaliar a qualidade de preenchimento lá dos prontuários e verificar a dose de imobilização e as intervenções que são realizadas nos pacientes críticos pela fisioterapia, né? Principalmente, né, nós fechamos em pacientes cirúrgicos por enquanto, e Ramile também a gente vai ver qual é o maior nível de mobilidade alcançado e se isso tem associação com algumas variáveis. Então, são trabalhos bem legais que serão apresentados no próximo semestre. Então, para hoje, tinha ficado os grupos faltantes. Entretanto, tem alguns grupos que ainda não conseguiram se organizar bem. Nós vamos abrir espaço, né, no cronograma do próximo semestre. Então, na construção do cronograma, nós já teremos essas atividades, né, de apresentação de alguns grupos que não conseguiram apresentar no primeiro semestre. E hoje ficou o grupo 3. Tem algum integrante do grupo 3 que já esteja apto para
apresentar? Pode sinalizar aí, fica à vontade. Boa noite, sim. Já podemos apresentar. Fique à vontade, Thalita. O Certo. espaço é todo de vocês. Obrigada. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Pronto. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thalita, faço parte do grupo 3, juntamente com Mayra. Temos como orientador o professor Rodrigo Queiroz, e hoje vou estar apresentando o nosso protocolo de revisão de escopo, sobre o tema, Riscos da mobilização precoce em pacientes críticos idosos internados por AVE hemorrágico na UTI. Primeiro, a gente traz, bem básico mesmo, a definição de AVE hemorrágico e da mobilização precoce. O acidente vascular encefálico é um distúrbio neurológico, vascular, e ele vai fazer a interrupção focal do fluxo sanguíneo, que pode ser por esse rompimento de um vaso sanguíneo, que é o caso do hemorrágico que a gente escolheu para a nossa pesquisa, ou através de uma obstrução no vaso, que é o AVE isquêmico. O AVE hemorrágico, ele vai fazer aí 15% de todos os casos, porém ele pode causar morte com mais frequência do que o AVE isquêmico. Já a mobilização precoce são atividades terapêuticas, motoras, que vão buscar prevenir aí as consequências, na verdade, desse repouso que a pessoa vai estar ali na UTI, Então, vão ser feitos exercícios passivos e ativos, sedestação, ortostase, e vai depender muito da condição do paciente, se ele vai estar consciente ou inconsciente. Então, vai facilitar o desmame ventilatório, vai reduzir o período de hospitalização e de mortalidade, ou seja, vai aumentar também a qualidade de vida desse paciente. Então, por que nós escolhemos esse tema, Primeiro, eu e Mayra, nós fizemos um documento para ver os assuntos que a gente mais queria pesquisar, o que a gente tinha interesse, e escolhemos esse, porque tivemos mais curiosidade acerca aí desses riscos, se existia um risco, se existe esse risco, de fazer essa mobilização muito precoce, ou quando será o tempo ideal para fazer essa mobilização nesses pacientes pós-AVE hemorrágico, e se existir, quais são esses riscos, foi o que a gente ficou em dúvida, querendo pesquisar o porquê. Nossa pergunta inicial estava muito ampla antes, a gente tinha colocado, como a mobilização precoce pode trazer riscos ou benefícios aos pacientes críticos. E aí estava muito ampla, e com os conselhos aí do professor nas aulas, que a gente teve também anteriormente, nós mudamos para quais riscos a mobilização precoce pode trazer aos pacientes críticos e idosos internados na UTI neurológica por AVE hemorrágico. E aí achamos que esse UTI neurológica estava muito específico também para a gente poder estar achando resultado, em artigos estava muito específico. Então, agora a nossa pergunta final ficou: quais riscos a mobilização precoce pode trazer aos pacientes críticos e idosos internados na UTI por AVE hemorrágico? O nosso PCC, nossa população, conceito e contexto ficou o seguinte: nossa população, os pacientes críticos idosos internados por AVE hemorrágico, nosso conceito, os riscos da mobilização precoce, e o nosso contexto, que é a UTI. Aí, aqui chegando nos nossos descritores, a gente pesquisou apenas no MESH, e buscamos por esses daqui, Temos esses descritores aqui, que é o AVC hemorrágico, AVE hemorrágico, os cuidados intensivos, doenças críticas, idoso, mobilização precoce e unidade de terapia intensiva. Nossa estratégia de busca, as bases de dados que nós vamos estar buscando esses artigos, essas pesquisas são a PubMed, Cielo, Lilac, Pedro, a Biblioteca Virtual de Saúde e o Cochrane. E não teremos restrição quanto a idiomas e nem em relação ao tempo desses artigos, dessas pesquisas. Nossa estratégia de busca. No início, a gente estava com uma certa dificuldade para poder estar pesquisando, porque foi a primeira vez que a gente estava pesquisando daquele jeito, que
foi ensinado, né, anteriormente. Mas aí a gente conseguiu vários outros resultados com nenhum resultado, na verdade, e aí depois a gente foi buscando mais e aí a gente conseguiu fazer essa pesquisa, né? Essa primeira aqui ficou muito ampla, porque nós só utilizamos 3 daqueles descritores que eu falei anteriormente. E aí tivemos um resultado de 23.252 resultados, que estava muito amplo. E aí a gente adicionou nisso, né? Mais abaixo a gente adicionou idoso, e aí diminuiu para 10.000, a gente ainda achou amplo. E aí adicionamos também cuidados intensivos e doenças críticas, né? Que tivemos um resultado aí de 368 na PubMed, e depois, quando a gente adicionou esses cuidados intensivos, deu aí 75 resultados na PubMed. Aí, por enquanto, temos essa estratégia aí e esses resultados. Nossos critérios de elegibilidade são idosos, de ambos os sexos, internados na UTI por AVE hemorrágico, assistidos pela fisioterapia e que tenham feito, né, a aplicação de técnicas de imobilização precoce. Aqui são as nossas referências e é isso. Agradecemos a atenção. Muito bom. Vamos abrir aí para as discussões. Quem gostaria de tecer algum comentário? Estou vendo que o pessoal está parabenizando a Thalita e Mayra pela apresentação. O Rafael está parabenizando. Algum comentário, pessoal? Quem não entendeu? Vamos lá, vamos aproveitar esse tempinho para a gente bater um papo. Não sei se Gabriel está podendo falar. Se estiver podendo falar, Gabi, tiver algum comentário? Ana Clara, Vanessa, fiquem à vontade. Rafael não está podendo abrir o áudio. Eu acho que foi a Ana Clara que falou que amou o tema. Não sei se Daiane está podendo falar. Ana, Isa, Adriana, Gisele. Se alguém tiver algum comentário. Fê, Fernanda, está podendo falar? Oi, pronto, sim. Já ia até E comentar. aí, Flor? Primeiro, eu queria parabenizar pelo trabalho. Eu achei a ideia bem interessante, né? Principalmente do ponto de vista da população. Eu só queria acrescentar no sentido de colaborar mesmo com a parte final, né? Eu vi que as meninas ficaram muito preocupadas no final em conseguir fazer esse ajuste de busca. E aí a minha sugestão era que elas não afunilassem tanto, né? Então, de repente, né, aqueles últimos 2 descritores que vocês fossem utilizar, não seria com o operador booleano end, né, para fazer essa redução, mas talvez com o OR, justamente para conseguir ampliar o escopo de busca, né? Então, pensar aí nessa questão, né? E uma outra coisa também é pensar se realmente afunilar apenas para a população idosa, né? Seria interessante, né? De repente aí tem outros trabalhos que acompanham pacientes, né? De outras idades, né? Tem muito paciente novo com aneurisma, por exemplo, né? Que acabam, né, tendo um evento hemorrágico aí, né? Que talvez seria interessante ver, até questão de comparação mesmo, né? Se realmente a doença neurológica acaba limitando todos, não? Ou talvez com maior impacto, mais idoso, não sei. Acho que essas são minhas 2 contribuições. Pensar na questão do idoso
e na questão ali do afunilamento do final, das palavras-chave que elas inseriram. Gratidão, Fê, pelas considerações. Alguém mais gostaria de comentar? Então, enquanto o pessoal não se manifesta aí, se quiserem se manifestar, viu, gente, pode ficar à vontade. Ô, Thalita, me tira só uma dúvida, você está em qual semestre? No 7º, professor. Parabéns pela apresentação, viu? Excelente apresentação sua. Você fala muito bem, viu? Organizou muito bem as ideias. Você tem uma oratória muito boa. Continue trabalhando nisso. Isso é um aspecto muito importante. Quando tiver oportunidade de falar, fale para treinar cada vez mais. Um bom profissional da saúde, um bom fisioterapeuta, ele precisa saber se comunicar. Essa é uma habilidade muito importante e que todos nós temos que buscar desenvolver. Então, parabéns mesmo pela apresentação. Fico muito feliz, eu acho que a gente fecha o semestre hoje. Eu acho que a apresentação de vocês, né, mostra, eu acho que como o semestre ele foi produtivo, né? Só queria te fazer outra pergunta. Você já teve contato com esse tipo de estratégia de busca? Vocês já buscavam assim na literatura? O que isso acrescentou para vocês? Me conta aí essa sua experiência. Professor, primeiramente, obrigada. Obrigada. Eu nunca tinha pesquisado assim, desse jeito como foi ensinado para a gente aqui no grupo de pesquisa. Eu antes chegava na PubMed e só pegava uma palavra em específica que eu queria saber sobre e colocava e saía pesquisando, né? Olhando artigo por artigo ali, até achar algo que eu estava, né, buscando, procurando. Eu nunca tinha entrado procurando aqueles descritores, né, como a gente fez agora. E, assim, quando eu me deparei com isso, né, que foi até o que eu enviei para o senhor também no outro slide, que nossa, quando eu estava procurando, eu não estava achando resultado nenhum. Eu falei, não é possível, porque isso aqui está errado. Estou fazendo errado, estou buscando errado. E aí, depois, quando eu fui mexendo, eu consegui, né, ir achando esses artigos aí. Mas antes, eu realmente tive bastante dificuldade no início. Muito bom. Então, eu acho, né, que essa fala de Thalita, essa experiência, né, Thalita ainda no 7º semestre, né, caminhando ainda no curso, eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, né, do primeiro semestre. Eu sei que nem todos acompanharam, né, por diversas razões, né, mas as aulas estão gravadas, né, todos os links lá estão disponíveis na descrição do curso, na descrição do grupo. Então, eu acho que vale a pena, né? A gente trazer novas habilidades para a nossa vida. Então, essa habilidade de fazer uma melhor busca na literatura, eu acho que a gente conseguiu, né? Então, estamos todos de parabéns, né? Agradecer demais a todos vocês. As considerações de Fernanda são muito pertinentes, tá bom? Nós vamos lapidar esses protocolos agora no 2º semestre, né? O nosso objetivo agora é de publicar esses protocolos, então nós vamos refinar, nós vamos trabalhar protocolo por protocolo dos grupos ativos, né? Existem alguns detalhes que precisam ser ajustados, né? Fernanda pontuou muito bem alguns detalhes que são interessantes, porque quando eu boto end, o que acontece? Ele só vai encontrar artigo que tenha paciente internado em UTI,
e paciente crítico. Isso é ruim, porque pode ser que um estudo só colocou o descritor, ou colocou a palavra no título, ou no resumo, ele só chamou de UTI. Ele não chamou em nenhum momento de paciente crítico, então você perde esse estudo. Isso não é interessante, né? Existem outras formas da gente organizar quando a nossa temática é muito ampla. Então, quando o termo, eles são sinônimos, o OR é o melhor operador, né? Não é o END. Então, essa é uma... Mas não diminui em nada o trabalho de vocês, o trabalho está excelente, né? Uma pergunta muito boa, é uma pergunta importante, é uma pergunta interessante, é uma pergunta relevante, que vai trazer contribuições para a prática clínica, né? Diariamente a gente lida com esse tipo de situação, né? A população escolhida é uma população muito interessante, tá certo? Idosos com AVE hemorrágico. A gente pode, a depender, né, do tempo que a gente tenha, por exemplo, se Thalita ou Mayra resolvem continuar esse trabalho, falar, não, vai ser o meu TCC. Observem que vocês têm um longo tempo pela frente e talvez vocês poderiam ampliar essa população para adultos, né? Como Fernanda bem sugeriu. Então, isso torna o trabalho mais robusto. Às vezes, por uma questão de tempo e de decisão do pesquisador, por ele achar que não vai dar conta, né? Vamos supor que eu tenho um prazo de 6 meses para fazer uma revisão dessa, eu, Rodrigo, falando. Talvez eu me concentraria apenas em idosos. Mas, fazendo buscas lá, eu vou ver que tem pouquíssimos trabalhos com idosos, porque muitos trabalhos só envolvendo adulto e eu estou excluindo eles. Talvez eu ia ter que repensar na minha decisão. Então, observe como a pergunta de pesquisa ela pode ir sendo reformulada para ela atender os anseios do pesquisador e atender, né, os anseios da comunidade científica. Por quê? Porque, às vezes, a comunidade científica está esperando um trabalho que englobe tudo, né? Será que tem diferença tão grande assim de ser adulto ou ser idoso? Então, Fernanda apontou muito bem, né? Até uma questão de comparação. Será que idosos têm mais riscos? Pacientes adultos têm menos riscos? Então, são decisões que a gente toma, né? E esses pequenos ajustes é no sentido só da gente ir aprendendo, né? E tentando fazer trabalhos cada vez com maior qualidade. Então, tá de parabéns, tá bom? Existem outras estratégias que nós vamos comentar ao longo do próximo semestre. Como a gente tem um tempinho ainda, eu vou tecer alguns comentários aqui para vocês irem pensando, né? Agora é uma hora de descansar, pode engavetar isso daí, né? Fazer outras atividades, mas é bom a gente pensar e refletir quando a gente está estudando sobre um tópico. Então, reforço nessa questão do aprendizado. Eu acho que quem assistiu às aulas, quem leu o material, quem fez essa atividade, eu acho que consolidou esse conhecimento aí. Daqui para frente é só aprimorar, né? Observem que às vezes a gente se depara, né, com um número grande de 20 mil trabalhos. Mas você não vai ter que ler os 20 mil. Isso é muito rápido, tá certo? 20 mil trabalhos, eu já trabalhei com pesquisas assim, envolvendo até mais trabalhos. E foi uma coisa rápida. Por quê? Porque eu vou bater o olho ali, ó. Você vai ver que muitos trabalhos desse aí é envolvendo rato, é envolvendo crianças. Por mais que você botou o descritor lá, vai ter coisa de criança, vai ter cirurgia na cabeça. Vão ter estudos que são estudos de laboratório. Vão ter estudos que é desenvolvendo medicação. Então você já corta logo, já no título. Bateu o olho no título, você está vendo que não é. Você pega logo a manha. Você vai começar lento, mas rapidinho
você mata 300 artigos assim numa sentada. Então, não se preocupe muito com o volume quando vocês estiverem montando a estratégia. Se preocupe muito mais em estabelecer a estratégia. Ela tem que ser o mais sensível possível. Ela tem que abarcar o maior número de trabalhos. Aí, nos critérios de elegibilidade é onde a gente organiza para ver o que entra, porque trabalho mesmo vai dar depois que o trabalho entrou. Então, aí depois que ele entra, né, depois desse filtro inicial, então vamos supor, vocês filtraram tanto, colocando descrições que são sinônimos com end, que no final ficaram poucos trabalhos. Desses trabalhos, vocês já vão excluir um tanto, então vai ficar pouquíssimos trabalhos. Então, não vai ser uma revisão tão relevante. Agora, quando eu parto lá de 20 mil trabalhos, que não necessariamente precisa ser 20 mil, tá certo, gente? Existem diversas formas da gente organizar isso daí. Depois nós vamos sentar direitinho, vamos pensar trabalho por trabalho. Mas aí você se deparou com 20 mil no PubMed. Como é esse processo agora, né? Thaís falou um pouquinho disso aqui para vocês. Vocês vão sentar na frente da tela do computador e vão começar a ver os títulos, né? Existem diversas formas de a gente extrair isso, né? Num clique, a gente pode extrair esse trabalho, a gente pode puxar tudo para um software e ir excluindo eles, tá certo? Existem algumas formas de gerenciar isso que são bastante rápidas, eu vou mostrar isso para vocês. Existem formas mais tradicionais, onde a gente vai construir uma planilha no Excel, copiar título por título, excluindo, tal. Vou mostrar tudo isso para vocês. E vocês vão aprender novas estratégias também, né? O conhecimento está evoluindo muito rápido. Então, juntos nós vamos aprender, que ninguém é dono do saber, ninguém sabe mais do que ninguém, a gente está aprendendo juntos. Mas a ideia de saber construir uma estratégia de busca, né? Formular bem uma pergunta e construir uma estratégia de busca que vocês apresentaram aqui foi muito boa, muito bom mesmo, né? Parabéns ao grupo, parabéns a todos os outros grupos que apresentaram, né? Achei que foi de muita qualidade e eu acho que isso vai poder contribuir muito na carreira de vocês. Agora, dentre os critérios de elegibilidade, a gente pode pensar em diversas estratégias. Então, vamos começar a pensar específico nesse trabalho, tá bom? Vou filosofar aqui específico nesse trabalho. Então, quando eu falo em risco, quando eu quero entender um risco de alguma coisa, se não ficar claro, vocês podem me interromper, tá certo? Eu vou tentar ser o mais claro possível aqui. É algo que é um pouco complexo, né? De se entender. Quem não entender, pode levantar a mãozinha aí, a gente tem um tempinho. Mas é muito importante a gente entender que quando eu estou querendo saber uma coisa tão específica, né? Ela está querendo saber o risco. Olha que a pergunta poderia ser diferente. Ela poderia perguntar qual a eficácia. Poderia ter uma pergunta, né? Ou se ela tivesse perguntado assim, qual o benefício? São perguntas diferentes. Eu saber se uma coisa é boa ou se uma coisa causa risco. Em se tratando de perguntas diferentes, existem desenhos de estudo diferentes, né? Quem pegar essa manha aqui vai ser um grande aprendizado também. Observe que se eu quero saber se uma coisa é boa, essa coisa ela precisa ser testada contra outra coisa. Por exemplo, tem benefício em mobilizar um paciente que teve um AVE hemorrágico, mas é benefício em relação ao quê? A ele ficar parado? É uma comparação que eu estou fazendo. Então eu precisava testar, eu precisava pegar um grupo de pacientes, deixar ele parado
e pegar outro grupo e mobilizar eles. E depois avaliar se isso teve benefício. E benefício em quê? Morreu menos quem foi mobilizado, ficou menos tempo internado, ficou menos tempo de ventilação mecânica, teve menos complicações pulmonares. Então, é um teste. Em se tratando de teste na ciência, a gente chama isso de ensaio. Então, só aí os critérios de elegibilidade mudariam. Você não iria incluir todos os estudos, você iria incluir ensaios. Mas como você está falando de seres humanos em ambientes de tratamento, que são ambientes clínicos, a gente está falando de ensaios clínicos. Então, só aí, desses 20 mil trabalhos aí, ó, isso ia cair para 300. Por quê? Porque eu ia eliminar todos os outros trabalhos que não fossem ensaios clínicos. E ainda eu podia ser mais rigoroso, tinha que ser ensaio clínico, randomizado. Aí agora eu diminuo ainda mais, então, meu critério de elegibilidade, porque a melhor forma de comparação para testar o benefício de alguma coisa é através de um ensaio clínico randomizado. Olha que interessante isso. Em se tratando de risco, eticamente, eu não posso fazer um ensaio clínico para ver se uma coisa é pior do que a outra. Eu não posso fazer isso com seres humanos. Então, o ensaio clínico, ele não é o melhor desenho de estudo para me dizer se uma coisa tem risco ou não. Então, aqui eu já estou diferenciando, ó. Eu estou fazendo um experimento, um teste. Para algumas coisas na vida, experimento e teste não é muito bom. Então é errado quando alguém fala que o melhor desenho de estudo é um ensaio clínico. Para a pergunta de Thalita, os melhores desenhos de estudo são os estudos observacionais. São os estudos de coorte. Então, a coorte, ela é um acompanhamento, é uma observação. Então, por exemplo, né, eu posso ir no Prado Valadares hoje e começar a olhar se os pacientes que teve AVE e estão sendo mobilizados, eu vou anotar lá, ó, teve queda de saturação, teve aumento da pressão arterial, baixou a frequência cardíaca, aumentou a frequência cardíaca, perdeu um acesso, foi estubado, anotar os riscos desses pacientes, né? O paciente teve alguma complicação depois da mobilização. Eu não preciso testar, eu posso só olhar. Mas só olhando eu não posso afirmar que aquilo é bom. Mas só olhando eu posso afirmar que aquilo é ruim. O contrário agora, se vocês incluíssem lá benefícios também, aí vocês teriam que pegar estudos que foram lá na UTI, dividir um grupo que foi mobilizado e um grupo que não foi mobilizado. Essa é uma informação extremamente importante, tá certo? Talvez é eu vou falar aqui para vocês uma coisa, vocês talvez não vão acreditar agora. Fernanda talvez já tenha consolidado bem esse conhecimento e sabe da importância disso. Se a gente não entende desenho de estudo, é muito difícil eu compreender o que está escrito na literatura. Qualquer informação, ela pode vir para mim toda torta, né? Frequentemente vocês ouvem falar assim, ó, o ovo é bom, aí daqui a pouco, o ovo é ruim, aí daqui a pouco alguém fala assim, adoçante é bom, daqui a pouco alguém vai falar que adoçante é ruim, aí daqui a pouco alguém vai falar assim, low carb é bom, daqui a pouco alguém vai falar low carb é ruim. Por quê? Porque às vezes a pessoa pega para falar que um estudo é bom, ela não olha se o modelo do estudo utilizado foi um ensaio clínico. Para me dizer que low carb ele é melhor do que comer de outra forma, eu precisava pegar um grupo de pessoas comendo low carb e um grupo de pessoas não comendo low carb e comparar e no final das contas lá olhar se o peso diminuiu. Eu preciso testar.
Eu preciso experimentar, isso é um experimento. Agora, para me dizer que faz mal, que é ruim, eu não necessariamente preciso testar. Eu poderia só acompanhar pessoas que tomam adoçante ao longo do tempo e pessoas que não tomam, né? Precisava fazer uma coorte, precisa ser uma coorte grande, precisa demorar, às vezes, muito tempo, porque tem hora que os efeitos maléficos eles só aparecem com muito tempo. Então, talvez seja meio complexo isso que eu estou falando, mas é uma das informações mais importantes que um profissional de saúde precisa saber para ele interpretar um estudo adequadamente. Porque às vezes você vai pegar um estudo de coorte que vai estar dizendo que determinada coisa é muito boa e ele não tem essa capacidade de responder isso. O estudo de coorte, para dizer isso, ele tem que ser muito, mas muito bem desenhado, muito grande, tem que ser replicável em vários lugares para ele conseguir dizer isso, porque ele não é metodologicamente adequado para responder esse tipo de pergunta sobre benefício, sobre eficácia. Agora, risco, ele já é um modelo bom. Ele já é um modelo bom. E talvez essa informação não fique sólida na sua mente nesse momento, porque talvez é a primeira vez que você está tendo contato sobre isso, mas não se estresse não, tente guardar na sua caixinha que existem diferentes desenhos de estudo para diferentes perguntas. Então, cada grupo fez uma pergunta específica e talvez nos critérios de elegibilidade a gente possa organizar isso. Por quê? Por exemplo, eu posso pegar um estudo de caso, deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui, poderia marcar uma aula um dia para o senhor falar um pouco sobre os tipos de estudo para a gente. Ah, show, não, isso já está organizado. Isso já está organizado. É porque, deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Foi Daiane. Dai, você está certíssima no seu aspecto. Mas foi proposital deixar essa aula a posteriori. Por quê? Imagine que se a gente abre o semestre dando uma aula complexa dessa, talvez o cérebro da galera ainda não estava inquieto para poder entender essas nuances entre os diferentes desenhos de estudo. E que eu falo para você que é algo complexo. Pouquíssimas pessoas entendem sobre isso. Tá certo? Não se preocupe, não, porque pouquíssimas pessoas entendem sobre isso. Para ter um melhor entendimento, é preciso se expor. É preciso fazer isso que vocês fizeram. Vocês se expuseram à pesquisa, formular uma pergunta, aí agora começa a ficar mais interessante. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É muito comum as pessoas pegarem um dado de um exame, de um estudo feito em laboratório e tentar aplicar isso no mundo real em seres humanos, e muitas vezes isso não acontece. Vou dar um exemplo bem recente, foi na Covid. Então, os caras lá em Israel jogou azitromicina num tubo de ensaio, e ivermectina num tubo de ensaio, e viram que a replicação do vírus reduziu. Foram rapidinho, escreveram um artigo, aí algum desavisado pegou esse artigo e falou aí, ivermectina mais azitromicina e cloroquina cura a Covid. Não foi isso que o estudo falou. O estudo falou que vírus em laboratório, submetido à associação dessas medicações, tinha a sua replicação reduzida. Porém, até isso funcionar no corpo humano é muito complexo. Diversos estudos foram feitos em sequência com seres humanos e o resultado não foi o mesmo. Pegou algumas pessoas com Covid e outras pessoas com Covid. Um grupo tomava as medicações, o outro não tomava, e viu que não tinha diferença entre os grupos. Isso é um teste. É um ensaio clínico. Então, às vezes não se aplica. Então, muitos dos estudos que Thalita vai consultar lá, pode ter certeza, tem muita coisa que é de laboratório. Isso ela não está interessada, na hora ela vai excluir. Então, nós vamos colocar lá critérios
de elegibilidade, né? Ela já colocou que tem que estar na terapia intensiva, porque o paciente pode sofrer um acidente vascular hemorrágico e não necessariamente ele ir para terapia intensiva. Às vezes é um paciente mais grave, menos grave, foi um AVE pequeno e não teve tanta repercussão assim, pegou uma área pequena do cérebro. Geralmente, quando vai para terapia intensiva, é porque ele tem repercussões neurológicas maiores e a extensão talvez seja maior, atingiu áreas encefálicas mais importantes. Então, observe que só nos critérios, então, o número 20.000, ele não é assustador. A gente depois vai limando todos os artigos rapidinho, porque é muita coisa de laboratório, muita coisa com medicação. Você vai ver que muitos desses estudos aí envolvendo medicação, muitos desses estudos aí estão mais relacionados à mobilização, ou à ventilação mecânica, a outras intervenções. Não existem 20.000 estudos mobilizando pacientes de AVE, porque se existisse, a gente já saberia, essas respostas já estariam mais claras. Agora, o contrário agora também é verdadeiro. Observe o raciocínio aqui, ó. Eu quero saber, né, se, por exemplo, né, eu tomo um adoçante e esses dias a minha esposa me mandou um vídeo que tinha um médico falando que adoçante faz mal. Aí, por exemplo, o que eu vou fazer agora, né? Poxa, vou ligar o alerta. O que eu vou procurar lá? Rapaz, tudo que tiver ensaio clínico, eu tô fora, eu não vou nem ficar olhando muito, não. O ensaio clínico é até capaz de dizer um pouco sobre isso, mas ele não é o melhor tipo de estudo, porque nenhum pesquisador vai dar adoçante para um grupo e não dar para o outro para avaliar o que faz pior. Não pode fazer isso, nenhum comitê de ética deixaria acontecer isso. Agora, adoçante já tem muito tempo na praça, diversos pacientes já foram acompanhados ao longo dos anos. Eu vou procurar uma coorte, ou seja, um estudo que acompanhou essas pessoas durante os anos. E você vai ver que não existe diferença. Ele não tem tantos efeitos deletérios assim. Agora, se você for colocar os terminhos lá, né? Adoçante, sacarose, sucralose, não sei o quê, e colocar alguma coisa de risco, você vai encontrar estudos laboratoriais, né, principalmente envolvendo adoçantes industrializados para para fazer, né, essa parte da indústria alimentícia aí dos diets, principalmente relacionada a refrigerante. Então, existiam trabalhos utilizando doses altas de adoçantes, né, aplicados em camundongos, e esses camundongos eles tiveram muitos efeitos deletérios. Só que eram doses muito elevadas. São doses muito elevadas, são doses que o ser humano ele não, é como se você tivesse que tomar 100 latinhas de Coca-Cola zero por dia para você ter aquela quantidade de adoçante no seu organismo, e isso aí tem um potencial deletério, né? Assim como qualquer outra substância em excesso. Então, se eu for querer olhar aí agora, talvez Thalita, né, vai poder excluir diversos tipos de estudo. Por quê? Por exemplo, talvez seja interessante pegar um estudo de caso. Olhou um paciente que foi mobilizado, existe na literatura estudos de caso, e esse paciente apresentou queda da saturação. Mas será que é interessante? Vamos supor que a gente já tenha uns 30 estudos de coorte, que é o melhor desenho para avaliar risco. Eu incluí um estudo de caso que diz que o paciente tem queda de saturação. Então, olha que decisão interessante aqui agora, né? E mais amadurecida. A revisão de escopo, ela pode, né, avaliar todo o escopo da literatura. E é o que a gente está vendo muitos pesquisadores tomarem essas decisões aí, de incluir tudo. Ele inclui tudo. Inclui tudo. Mas, se eu estou me deparando com alto volume de publicações, que tal eu filtrar pelo desenho de estudo mais adequado para responder essa pergunta que eu estou fazendo?
Eu não sei se ficou claro essa reflexão que eu fiz aqui. Não sei se Fernanda concorda. O que você acha, Fê? Eu achei perfeito, né? Realmente essa questão do desenho é uma coisa que a gente aprende com o tempo. E eu acho que melhora muito quando a gente também aprende a fazer a pergunta, né? Quando a gente descobre o que quer, o que a gente quer, na verdade, facilita esse processo. Mesmo que seja para você montar um estudo do zero, eu acho que é isso que acaba ajudando bastante, né? E aí, tanto do ponto de vista do escolher para uma revisão, quanto do ponto de vista também de olhar, né, e ver se aquilo realmente tem uma aplicação prática, né? E aí eu acho que cada dia, cada vez que passa, né, você vai tendo mais curiosidade em olhar o estudo, não só pela introdução, pelo resumo, mas de fato focar na metodologia dele, né, e ver, né, se aquilo ali realmente é uma coisa interessante, se condiz com o que a gente já sabe, né, sobre metodologia. Eu acho que isso é uma coisa que a gente desenvolve com o tempo também, né? Então, talvez aí no próximo semestre, quando a gente começar a focar um pouco mais, eu acho que o grupo em si, né, vai conseguir aprofundar isso, né? E vai ser bem importante realmente para fazer aí, fechar essas revisões de escopo que já estão já bem avançadas, né? Então, acho que o caminho é realmente esse, né? Muito bom. Eu queria a opinião, não sei se, né? Aqui a gente acabou extrapolando, viu? Isso é um assunto para o próximo semestre. Como a gente teve um tempinho hoje, e esse exemplo desse grupo foi bem legal, eu achei pertinente a gente colocar, principalmente porque eu vejo algumas revisões de escopo, né? Eu venho lendo aí, elas acabam incluindo muitos trabalhos, porém inclui alguns trabalhos que, que eles não têm a capacidade de responder aquela pergunta, né? Então, qual é o risco? Qual o risco de alguma coisa? Rapaz, o risco é uma coisa do futuro, se a gente for pensar assim, né? Qual o risco de uma pessoa cair? Não tem como você saber isso se você não esperar o tempo acontecer e a pessoa tomar uma queda. Qual o risco da pessoa morrer? É uma coisa do futuro. Qual o risco da pessoa ficar internada mais tempo? Qual o risco que mobilizar precocemente um paciente com AVE hemorrágico pode trazer? Eu não sei disso até eu mobilizar ele. Só que mobilizando um paciente só, que é um estudo de caso, a minha, é muito fraco a informação. Pode ter sido uma eventualidade. Agora, se eu peguei 30, daqui a pouco 50, daqui a pouco 100, e acompanhei por 30 dias, acompanhei por 6 meses, acompanhei por um ano. Olha que coisa interessante. Tem uma quantidade maior de pessoas acompanhada ao longo do tempo, pessoas que tiveram complicações e pessoas que não tiveram, e comparo esses dois grupos ao longo do tempo. Bacana demais. Bora trazer para uma realidade que é mais fácil enxergar. Vou na unidade de saúde amanhã e quero saber quais são os riscos dos idosos caírem. O que eu vou fazer? Eu vou chegar lá, vou anotar a idade, vou anotar o sexo. Talvez eu vou fazer algum teste de equilíbrio, porque eu já sei que equilíbrio está mais ou menos relacionado com isso. Posso ver a velocidade de marcha, mas eu não tenho como afirmar isso só fazendo essas medidas naquele momento, nesse corte transversal. Para mim ter uma certeza maior, eu preciso esperar algum tempo para que o evento aconteça, para que uma parte desses idosos caiam
outros não caiam. Aí eu vou olhar agora, vou falar, rapaz, ó, a maior parte dos idosos que caíram eram mulheres. Poxa, a maior parte dos idosos que caíram eram mais velhos. Poxa, a maior parte, ó, tinham pior performance nos testes de equilíbrio, tinha pior performance no teste de marcha. Aí é legal. Vamos trazer agora para a UTI. Eu quero saber quais são os riscos de mobilizar precocemente um paciente internado na UTI. O ideal, né? Por exemplo, né? Eu posso incluir tudo como preconiza uma revisão de escopo. Eu posso incluir uma revisão da literatura. Aí eu vou dizer que existe um risco de dessaturação, porque fulano de tal, lá em 99, numa revisão de literatura, disse que existe um risco de dessaturação. Essa é uma revisão de escopo tradicional. Essa é uma forma tradicional. Quando eu estou estudando um assunto que ainda não é muito estudado, não tem muitas publicações, vamos incluir tudo. Agora, uma sacada melhor, talvez, do pesquisador, como Thalita teve uma preocupação com o volume de estudos, então eu estou frente a um grande volume de estudos, eu posso começar a filtrar isso pelo melhor desenho de estudo. Será que a revisão de literatura é a melhor forma de apontar um risco? Não é, porque os autores eles foram consultar em outras fontes lá. A melhor forma é eu olhar um estudo de caso. Não, o estudo de caso vai estar eliminado, um só paciente. Né? Pode ter acontecido diversas coisas ali, para ele ter desaturado, aumentar da frequência cardíaca, aumentar da pressão. Eu não sei se isso foi por conta da mobilização. Agora, na hora que eu começo a acompanhar um monte de gente ao longo do tempo, e isso começa a acontecer com muita frequência, muitos pacientes com AVE hemorrágico, por exemplo, foi acompanhado num estudo com 100 pessoas durante uma semana, durante 30 dias, e viu que na mobilização tinha muita queda de saturação. Mais de 50% das pessoas caiu em saturação. Poxa, ó. Aí o outro estudo apontou isso também. Aí minha conclusão, ó. Queda de saturação pode ser um risco muito acentuado em pacientes com AVE hemorrágica submetidos à mobilização precoce. E a gente vai tentar entender o porquê. Picos de pressão arterial, picos de frequência cardíaca, né? Estabilidade hemodinâmica em geral, deteriorização neurológica, né? Rebaixamento de nível de consciência. Então, nós vamos. Perda de acesso, perda de dispositivos, né? Invasivos. Então, é um olhar. Estou sendo. Tentei ser bem didático aqui, isso é um pouco mais complexo, tá certo? Como o Fernanda bem colocou, que envolve um certo grau de exposição à leitura de estudos para isso começar a maturar na nossa cabeça, né? Não é uma coisa tão lógica. A gente pensa que estudo científico é tudo igual, né? O brasileiro ele tem essa formação, né? Quando fala assim, ó, estudo publicado em revista científica, a gente acha que tudo é igual, né? Quando alguém falar isso para você, inclusive duvide, viu? Quando alguém fala, não, porque foi publicado numa revista científica. Porque é da Harvard. Porque foi um médico da USP. Quando a pessoa fala isso aí, você pode ter certeza que a informação está errada. Isso aí, inclusive, é um dos critérios para a gente estar percebendo, né, informações de baixa qualidade. Por exemplo, se uma pessoa começar falando com esses termos aqui, eu nem escuto o restante. É um sinal de que a pessoa não entende nada de metodologia científica. Diferente, né? Existiu um trabalho com desenho metodológico adequado que apontou que parece, a gente acha que o risco é esse, é diferente a pessoa que fala assim. É uma forma, né, que a pessoa está tentando enxergar com mais critério aquela informação. Porque nem toda informação é igual, eu precisava me ater um pouco ao desenho do estudo.
mas nós vamos amadurecer isso, nós vamos nos expor mais, né, à construção e à leitura e ao entendimento dos desenhos de estudo metodológico. Só que a nossa proposta aqui foi colocar vocês primeiro para fazer atividade, né, para trabalhar, para poder se movimentar, e depois trabalhar alguns aspectos teóricos mais interessantes. Porque se a gente começa muito com a teoria lá, aí, talvez, né, fica meio nublado. Agora, talvez a cabecinha de vocês esteja um pouquinho mais acesa. Queria ouvir a opinião de Thalita aqui nessa parte final. Não sei se ficou claro, Thali, essa questão da diferença entre a avaliação de um risco e de um benefício, por exemplo, né, que a gente precisa testar uma coisa e a outra a gente só observando, talvez a gente consiga enxergar. Não sei se deu uma clareada na sua mente aí. Sim, professor, eu gostei bastante das considerações do senhor e de Fernanda. Muito obrigada, porque antes, até em relação à pesquisa mesmo, pensei que eu tinha pesquisado errado, por ter dado aquele número tão grande. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, eu pesquisei errado. E agora, com o senhor explicando, realmente eu consegui abrir mesmo assim minha mente em relação a isso, né? Porque tem diferentes tipos de estudos, realmente cada um vai servir para uma determinada coisa, para uma determinada pesquisa. Então, só agradecer mesmo a consideração do senhor e de Fernanda, do pessoal também que colocou no comentário, gente. Obrigada. Muito bom. Então, pessoal, só agradecer, viu, a todos vocês, né? Eu acho que tivemos um semestre maravilhoso. Vamos ter um recessozinho. Em breve, a gente lança aí o cronograma do próximo semestre, tá bom? Reservem as quartas-feiras de vocês, né? Eu acho que ficou um dia bacana. Talvez a gente possa discutir lá no grupo se muda esse dia. Talvez a gente pode até puxar uma discussão dessa. Eu vi que algumas pessoas talvez não estão podendo participar, né? Muitas pessoas entraram em contato comigo, saíram do grupo. Vamos ver, né? O que a maioria acha. Então, brigadão mesmo, né? Eu acho que é muito legal a gente estar junto aqui aprendendo. Acho que foi um semestre muito proveitoso. Vi Emily falando aqui, Adriana. Muito obrigado do fundo do coração. Queria fazer um agradecimento especial à galerinha, né, da diretoria, Enzo, Gabriel, Ana Clara, Danilo, que vem dando uma força muito grande, né? Cuidando de toda a parte administrativa aí, né? Além desses momentos nossos aqui, existe uma parte administrativa por trás, né? De secretaria, de organização de evento, né? Além de todas as aulas aqui, além da construção dos estudos, nós já organizamos um evento esse ano, né? Então, foi um evento bacana, né? Sobre terapia intensiva. Como eu disse, a gente está conduzindo esse projeto de extensão aí, acompanhando o paciente já há 9 meses, né? Tem 9 meses que nós estamos acompanhando um paciente lá que teve alta do hospital. Então, a gente está reunindo aqui, né? Tem a Adriana, que é coordenadora lá do serviço de pediatria lá do Prado Valadares. Nós temos Fernanda, né? Que é intensivista e mestranda aqui do programa de pós-graduação em enfermagem e saúde da UESB, né? Temos uma galerinha nova aí que está começando a sua caminhada aí dentro da fisioterapia, dentro da pesquisa, né? Temos professores que contribuem aqui com a gente, tivemos profissionais e professores externos, né? Que com a professora Michele, que é uma referência na área, né? A professora Michele é uma grande pesquisadora, Thaís está fazendo um mestrado lá na UFBA, né? Temos aqui, né, que agradecer toda a participação aqui de Fernanda, né, que está sempre com a gente aqui, sempre contribuindo, né, ela é orientada do professor Washington, e ao professor Washington também, né, por toda a parceria, né, foi eles que, junto, assim, no início, né, que propôs esse cronograma, e eu acho que ficou bacana e a gente conseguiu atingir esses objetivos. Temos um minutinho aqui final. Eu gostaria de passar a palavra aqui para Fernanda
para fazer as considerações finais e fechar esse nosso semestre. Você pode falar, Fê? Posso, prof. Eu queria parabenizar cada um que está aqui hoje. A gente tem um número reduzido, mas acho que são os que conseguiram captar, né, a essência do grupo e abraçaram a ideia, né? Então, acho isso muito valioso, né? A gente ter conseguido alcançar tanta gente, né? E de vários níveis de aprendizado. Acho que isso é riquíssimo. Então, a gente já tem aí um número bom para o encontro, né, do próximo semestre. Então, isso está garantido. Agradecer ao professor Rodrigo também, né, pela confiança. Eu vou falar o nome do professor Washington agora, né, que ele acho que ele passou deu essa ideia da questão da revisão de escopo, né. No início era apenas uma ideia, e aí a gente conseguiu realmente estudar bastante, né, o tema e construir, inclusive, projetos manuscritos. Então, isso é uma coisa bem valiosa, assim, né, para quem tá chegando agora. Falando de mim, eu acho que foi riquíssimo esse semestre com o grupo. Para mim é muito valioso estar em um grupo de pesquisa e falar de terapia intensiva. O meu trabalho, né, no geral, é com a saúde pública, no mestrado, e aí um grupo de pesquisa que se aproxime mais do meu campo de trabalho, para mim é super válido, né? E aí isso ajuda muito a gente a aproximar a prática da pesquisa e fazer aí um trabalho, né, com evidência. Eu acho que isso é muito valioso, né? Ajuda a gente muito a refletir, né, nas nossas ações enquanto profissionais. Não sei se essa é a visão de Adriana, de Carol, que já está aqui também como formando, né? Mas eu espero que essa também seja a visão de vocês como futuros profissionais, mesmo que não fiquem, né, na terapia intensiva, mas que abram esse olhar, essa visão aí para a prática, né? Voltado para a pesquisa e voltado para uma boa evidência. Dito isso, espero ver todo mundo, né, no próximo semestre com mais gás e para finalizar realmente no nosso protocolo a gente fechar o ano aí de 2024 com muita coisa legal feita, né? E já aproveito aqui para parabenizar também o pessoal da organização, que eles foram muito bons, sempre pontuais nos links de frequência, de justificativa, na criação dos links dos grupos e das outras atividades, né? Além, então, parabenizar mesmo pela dedicação ao grupo. Vocês foram excelentes aí nessa tarefa. Então é isso, acho que boa noite pra gente, né? E até mais.